Bom dia a todos, amados e amadas do Senhor. É uma alegria estarmos com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Nana Chara. Nós somos o Ministério Firmados na Rocha. Quantos aqui não conhecem a gente? Levante sua mão, por favor. 2 pessoas? Oh, 3. Bênção. Nós temos um trabalho que Deus tem nos confiado há praticamente 10 anos, com Firmados na Rocha. Temos viajado o Brasil e o mundo pregando o Evangelho, compartilhando o que Deus tem falado ao nosso coração. Para quem não sabe, ou para quem já sabe, vou falar mais uma vez. Eu faço parte de uma família muito conhecida no Brasil. Sou filha de uma cantora muito famosa chamada Baby do Brasil, que antes se chamava Baby Consuelo. Quantos conhecem minha mãe? Amém. Para a glória do nome de Jesus, obrigada. Ela já é convertida e é até pastora. Amém? Deus fez a obra na vida dela e está continuando a trabalhar dia após dia. Sou filha também de um músico, um guitarrista que toca muita guitarra. O nome dele é Pepeu Gomes. Quantos conhecem meu pai? Amém? Então, se você pode, interceda e ore pela conversão dele. Amém? Para que Deus venha alcançá-lo e usá-lo com todo o talento que Deus entregou. Porque talento, dom é um presente de Deus. E a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele. São o quê? Todas as coisas. Tudo que nós temos de bom tem um grande propósito, servir o Rei Jesus. Se você tem habilidades e talentos, certamente você tem uma profissão, está usando suas habilidades. Mas que você possa fazer dessa profissão um canal do céu para alcançar e transformar vidas. Amém? Eu não vou me estender muito, eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo 2,15, para que eu possa ministrar uma palavra que Deus me entregou e para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã. 2 Timóteo 2,15 é a palavra que eu quero ministrar, onde Paulo fala algo muito tremendo a respeito da nossa vida. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Repita comigo, aprovado. Continua dizendo, como um obreiro que não tem de quê se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, ou a palavra da verdade. Só até aqui, por favor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Amém? Esse versículo é muito tremendo, porque Paulo está falando aqui sobre a nossa postura. Ele está falando sobre os obreiros de Deus. Mas muitas vezes a gente para pensar, quando a gente pensa num obreiro, não dentro da igreja, que tem diáconos, obreiros, pastores, líderes que Deus levanta. Quando a gente está passando na rua e vendo uma construção sendo erguida, nós vemos uma obra e nós vemos pessoas trabalhando nessa obra, amém? E quando a gente vê pessoas trabalhando nessa obra, nós constatamos que existem obreiros, existem funcionários que estão trabalhando nessa obra, uma obra terrena. Uma obra construída pela mão dos homens. Uma obra que está sendo erguida para que pessoas possam morar. Uma obra natural. Amém? Só que Deus nos chama para construir e trabalhar numa obra sim, porém não numa obra natural, e sim numa obra espiritual. Aleluia. Um obreiro é aquele que trabalha numa obra. E Deus tem nos chamado para que eu e você venhamos trabalhar nessa obra eterna, a obra de Deus. Uma obra onde nós estamos construindo a eternidade. Nós estamos saqueando vidas do inferno e povoando os céus. Quem pode dizer, eis-me aqui? Diga, eu trabalho na obra do céu. Amém?
Só que antes de Paulo aqui falar sobre a nossa postura como obreiros que trabalhamos nessa obra do céu, ele fala sobre 2 pontos fundamentais que eu quero citar nesse versículo que nós lemos de 2 Timóteo 2,15. Ele diz aqui que o primeiro objetivo de quem procura é encontrar. Repita comigo, encontrar. E o segundo objetivo depois de encontrar é ser aprovado. São 2 coisas diferentes. Deus procura encontrar pessoas aprovadas para trabalharem na obra do céu. Amém? E para você trabalhar na obra do céu, não necessariamente você precisa ser um pastor, você precisa ser um líder que vai pegar no microfone, talvez você seja tímido, talvez você tenha algumas limitações, algumas dificuldades. Você precisa decidir servir a Deus na obra que Ele te confiou, aonde você estiver. Com o talento que você tem, com as habilidades que só você tem, no lugar que você está, com as pessoas que só você pode alcançar. Aleluia. Deus procura essas pessoas, esses obreiros. Deus está procurando pessoas que fazem o possível para conseguir a sua completa aprovação. Obreiros que exercitem diariamente fazer a sua vontade para que sejam aprovados por Deus. Muitas vezes nós buscamos a aprovação dos nossos familiares. Quando somos jovens, estamos ali estudando para cursar uma faculdade. Tudo que nós queremos é concluir o curso, colocar o diploma debaixo do braço e falar: eu terminei, eu concluí, isso é muito bom. Mas existem pessoas que têm uma motivação de concluir uma faculdade para esfregar o diploma na cara dos pais, te dizer: tá vendo, eu dei certo, tá vendo, você me amaldiçoou, ou você disse que eu não ia dar em nada, mas agora eu tenho uma profissão. Muitas pessoas buscam a aprovação de homens porque querem reconhecimento humano para se autoafirmar. O que nós precisamos é buscar a aprovação de Deus e não de homens. Existem pessoas que estão na igreja, que vêm ao culto, que servem a Deus, que são obreiros porque querem a aprovação dos pastores somente, porque querem ser vistos, porque querem que todos vejam que eu estou aqui servindo na igreja. Eu quero te dizer que se você agrada a Deus, você vai agradar qualquer pessoa, inclusive os seus pastores, inclusive a sua família e aqueles que você ama. Quem pode dizer amém? Deus procura encontrar pessoas aprovadas por dentro e por fora, aprovadas no coração, nas suas atitudes, aprovados naquilo que só Deus vê, naquilo que ninguém está vendo. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas para sermos vistos, mas Deus conhece o nosso coração e sabe muito bem o que se passa dentro dele. Verdadeiramente nós desejamos viver uma vida que o Senhor possa sorrir, ter prazer com ela. Mas para isso nós precisamos deixar Deus entrar lá dentro do nosso coração, passar um raio-x do céu, nos alinhar, nos curar, nos libertar, nos fazer cada vez mais sarados emocionalmente, para que Ele possa ter prazer com a nossa vida. Deus procura encontrar pessoas que são aprovadas nas suas atitudes, nas suas ações, na sua conduta, na sua comunicação, no seu cotidiano. Pessoas que quando estão na internet de madrugada ou no WhatsApp, se comunicando, falando, têm uma conduta santa em todo o tempo, aprovados naquilo que só Deus vê. E eu te pergunto nessa manhã, quem você é quando você está sozinho? Quem você é quando não tem ninguém te vendo? Quando você está na sua casa de madrugada, na internet. Quantas pessoas, infelizmente, têm problemas gravíssimos com pornografia? Casados, homens e mulheres, problemas com masturbação, que é pecado. Pessoas que no secreto vivem uma vida de moralidade sexual e Deus vê. Mas quando estão na frente de todos, estão cheios de Deus, glória a Deus, aleluia, vivem uma vida religiosa. Mas Deus conhece o coração e sabe a conduta no secreto. A Bíblia fala no livro de Salmos 37:4, um versículo que muitos conhecem: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Todos aqui temos desejos, amém? Todos aqui temos sonhos. Quantos além de mim têm sonhos? Talvez você já tenha realizado muitos deles, assim como eu, porque quando a gente entra na presença de Deus, certamente Ele nos faz uma bênção. Mas Deus sempre tem mais para nós. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Quando você tem prazer em viver nele, para Ele, fazendo a vontade dEle, aí sim, Ele concede o desejo do seu coração.
Muitas vezes nós queremos colher, mas não queremos semear. Nós queremos a bênção, mas não queremos o Deus da bênção. Queremos a recompensa, mas não queremos pagar o preço. E achamos que Deus é injusto. Deus se esqueceu de mim. Deus abençoa o meu vizinho, mas não me abençoa. Eu quero te dizer algo. É do desejo do coração de Deus te realizar. Conceder o desejo do seu coração é o que o Pai mais quer. Desejos que agradem a Ele. Porém, antes de vivermos as promessas de Deus, antes de vivermos tudo que Ele tem para nós, Deus sempre tem um propósito em cada luta, em cada guerra. Deus sempre vai nos tratar. Deus não abre mão de nos moldar segundo o seu querer. Ele nos ama do jeito que somos, mas Ele não vai deixar a gente do jeito que a gente está. Ele vai nos tratar. Ele vai nos curar, Ele vai nos transformar. Até porque a Bíblia diz que uma bênção entregue fora de hora, fora de tempo, se transforma em maldição na nossa vida. Quantos já repararam pessoas que queriam muito casar, queriam muito ter um companheiro, uma companheira, e oravam por anos para que Deus operasse um grande milagre. Aí essa pessoa se casa, depois que ela se casa, ela se separa. Depois que ela se casa, ela destrói o próprio casamento, ela sabota o próprio casamento. Porque uma bênção entregue fora de tempo, essa bênção se transforma em maldição. Aquilo que era para ser uma bênção, você não sabe lidar, você não sabe administrar, e você mesmo destrói. Por falta de entendimento. Por não ter se permitido ser tratado por Deus, muitas vezes nós estragamos, contaminamos, azedamos, envenenamos a bênção. Não podemos culpar o diabo não é culpado. O diabo ele pode ser uma ferramenta para tentar desalinhar a gente, mas se você estiver firmado sobre a rocha, nada te tira do propósito. Repita junto comigo, igreja. É do desejo de Deus me abençoar. A Bíblia fala sobre isso. João 9,31, abra comigo, por favor. Olha que tremendo que diz esse versículo. Olha como Deus tem interesse em nos ouvir e nos abençoar. Olha como Deus é o mais interessado em conceder o desejo do nosso coração, em nos atender. João 9,31, a palavra de Deus é clara, dizendo... Repare que esse versículo, ele responde a muitas perguntas que nós fazemos para Deus. Por que não chega a minha vez? Por que Deus não me abençoa? Por que a minha vitória ainda não aconteceu? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz e pratica a sua vontade, a este Deus atende, ouve. Olha como é forte esse versículo e simples. Se alguém... Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus, o que é temor, queridos? Temor não é medo. Temor é uma mistura de zelo com respeito. Temor é você saber que Deus te vê em todo tempo. Você vive para Ele no secreto. Você tem as suas ações em primeiro lugar para agradar a Deus. Temor é você saber que Deus te assiste o tempo todo e que você quer a aprovação dEle. Se alguém é temente a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus ouve, a este Deus atende. E às vezes a gente não entende porque Deus não atende, Deus não ouve, Deus não responde, das duas uma. Ou você está em pecado ou Deus está tratando com você porque Ele quer te adestrar, porque Ele quer te aperfeiçoar. Mas de fato, os pecados que nós muitas vezes não abandonamos, aqueles pecados pequenininhos, costumeiros, sabe? Pecadinho de estimação. Que a gente fala, isso não é pecado não, isso é muito pequeno. Entenda, para Deus não tem pecadinho, nem pecadão, tem pecado. Esses pequenos pecados, essas pedras pequenas que nós tropeçamos, elas podem ser exatamente o embaraço que nos atrapalha de viver tudo que Deus tem para nós. E Deus não ouve a pecadores, mas aquele que pratica a sua vontade, aquele que pratica a sua palavra, aquele que tem temor a Deus, a este Deus atende. Quem pode dizer amém? Ou seja, João 9,31 está falando de um princípio que para nós sermos atendidos por Deus, nós precisamos primeiro fazer a sua vontade, praticar a sua palavra. Repita junto comigo, quando eu cumpro princípios, diga, Deus cumpre promessas. Amém? Quem tem promessas aqui para a sua vida para se cumprir? 2019 é o ano de novos começos, amém? É o ano de um novo tempo na nossa vida. Promessas novas vão se cumprir sim. Porque Deus é um Deus que não mente, Ele é a própria novidade de vida. Deus tem promessa para mim e para você. Só que a questão é que muitas vezes as promessas não se cumprem porque existem coisas que podem estar mais escondidas dentro de nós do que a gente imagina.
E por isso a gente demora um tempo maior do que o esperado para conquistar o favor de Deus. Então, muitas vezes ficamos rodando em círculos, como aquele povo de Israel que ficou no deserto, que era para chegar na terra prometida em pouco tempo e ficou rodando no mesmo lugar. Muitas vezes a gente, com uma vida de pecado, pecadinhos pequenos, costumeiros, aqueles que a gente não quer abandonar, sem praticar a palavra de Deus, a gente não alcança a vitória, porque a gente se torna insubmisso, rebelde, porque a gente está pecando e a gente não quer viver uma vida reta, que agrada o coração de Deus. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar, para que a gente possa desfrutar de tudo que Deus tem para nós, para que a gente entre em Canaã, na terra prometida, para que a gente pare de rodar em círculos e fique girando no mesmo lugar. Porque Deus quer verdadeiramente nos entregar tudo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Quem pode dizer amém, eu recebo. Então, para isso, nós precisamos checar o nosso coração. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Faça um check-up, como a pastora falou, na sua mente, na sua alma. Vamos ao médico checar, fazer exames, mas não paramos para checar e examinar o nosso coração. E é muito comum a gente se converte, sai do mundo, sai do império e vem para o reino de Deus. Mas muitas vezes saímos do império e viemos para o reino, mas o império não sai de dentro de nós. Somos crentes cheios do império das trevas. Uau! A cultura do império das trevas precisa ser arrancada do nosso caráter. Ou seja, o linguajar sujo, chulo, a linguagem torpe, a linguagem de palavrão precisa ser arrancada de dentro de nós, amados. Crente que fala palavrão é algo inadmissível. Não adianta você ser um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus que profetiza a bênção e daqui a pouco você está xingando, amaldiçoando, gritando, falando palavrão. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode fluir água doce e água amarga. Vigia o que sai dos seus lábios. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Se você utiliza mal a sua língua, falando palavras malditas, torpes de palavrão, você vai colher desse fruto. Palavrão é linguagem do inferno, não é linguagem do céu. Vigia. A cultura do império das trevas tem que ser arrancada do nosso caráter. A prática de uma vida pecaminosa. A cultura do império das trevas, através da linguagem, também pode se dizer através da fofoca. Quantos crentes são fofoqueiros? Chegam dentro da igreja, começam a falar do irmão, falar mal do irmão. O irmão caiu, está em guerra. Isso você não sabe, fulaninho caiu. E começa a disseminar, espalhar a queda do outro. Em vez de você encobrir o pecado, orar, interceder pelo irmão, você está sendo maledicente, divulgando o pecado. Ou então chegou o seu aniversário, você serve na igreja, você é ativo, mas de repente os pastores não te ligaram, esqueceram, estavam super ocupados, tiveram uma semana agitada. Aí você começa a falar mal, tá vendo? A pastora nem me ligou no meu aniversário. Na hora que ela precisa eu estou ali, mas na hora de lembrar de mim, ela nem sequer passou um WhatsApp. E aí quando você vê, você começa a falar mal do teu líder. Começa a ser maledicente. Cuidado. Cuidado que Satanás quer usar a sua boca para que você seja um funcionário do inferno, replicando a maledicência. A cultura do império das trevas tem que sair de dentro de nós. O jeitinho malandro, aquele jeitinho chamado jeitinho brasileiro. Amados, nós pregamos muito fora do Brasil. E lá nos Estados Unidos, infelizmente, a fama do brasileiro é péssima. É terrível. A gente é queimado lá. Muitos aqui que viajam sabem disso. O jeitinho malandro é o jeitinho brasileiro. Brasileiro burla a lei, brasileiro faz tudo errado, brasileiro não paga impostos, brasileiro é uma benção. Existem pessoas que elas se recusam a trabalhar com brasileiros por causa do jeitinho malandro. Nós precisamos vigiar isso e mudar essa cultura, amém? Precisamos entender que temos que dar a César o que é de César. Tem muito crente que em vez de ter net, tem cat. Tem gato. Ah, não, mas eles me roubam. Ah, mas o governo é corrupto. Não importa se os outros erram, você precisa fazer o certo. Amém? Porque é para Deus que nós vivemos. A cultura do império tem que ser arrancada de dentro de nós. A rebeldia precisa ser arrancada do nosso caráter. Ah, eu sou um crente que eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Ninguém dá opinião na minha vida. Eu gosto dos meus pastores, mas ai deles quererem se meter na minha vida. Cuidado. Cuidado se você é muito dono do seu nariz. Eu não estou dizendo que seu pastor e sua pastora tem que mandar em você, porque eles não são sua babá. Essa não é a função do pastor.
manipular a tua vida. A função do pastor é te proteger, ser autoridade espiritual na tua vida, boca de Deus, na tua história, na tua casa, na tua família, para falar aquilo que você não quer ouvir. Eu sou uma pastora que serei uma eterna ovelha. Eu caminho com os meus pastores há quase 20 anos, há 15, 17 anos, já até perdi a conta. E eu sempre os ouço, ainda que muitas vezes não seja agradável. Eu sempre sou exortada e tratada por eles, ainda que eu não queira. Porque muitas vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer a exortação. A gente quer a colheita, mas a gente não quer a renúncia. Entenda? Se você não se submete àquele que você vê, você também não se submete a Deus que você não vê. O maior exercício de submissão e obediência aqui na terra é você obedecer aos seus líderes. Porque se você obedece àqueles que você vê, certamente você vai obedecer a Deus que você não vê. Será que os seus pastores são boca de Deus na tua vida? Será que quando eles falam algo para você vindo do trono, te dando uma exortação em amor, segundo a palavra, filho, filha, por favor, não vá por esse caminho, será que você ouve e acata, ou você deleta, aperta a tecla mute? Fala, não, eles não mandam em mim, eu faço do meu jeito, cuidado com a rebeldia, porque essa é uma característica do diabo. Ele quer que você seja autossuficiente, independente. Mas no reino de Deus, a independência é morte. Nós precisamos ser dependentes de Deus e entender que Deus tem princípios, amém? A cultura do império tem que ser arrancada de dentro de nós, os hábitos mundanos, promíscuos, os pensamentos imorais, as roupas sensuais. Quanta gente dentro da igreja cheia de sensualidade. Às vezes até no olhar, não é nem na roupa. Às vezes a pessoa se cobre inteira, mas tem um negócio de jogar o cabelo, olhar fatal, 43, que você fala, meu Deus, quanta pomba gira. É só dar um sorriso que quando você vê, você vai estar amarrado em nome de Jesus. Cuidado, porque nós precisamos ser agentes de bênçãos e não pedras de tropeço. Amém? Cuidado, crente, com a roupa que você usa. Se você está usando o seu corpo para chamar atenção, para atrair olhares, cuidado, porque tem homens casados aqui. E você pode estar sendo um instrumento do inferno para fazer esse homem pecar, para fazer essa mulher pecar. Vigia nas pequenas e nas grandes coisas. Pode parecer bobo, mas quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. A Bíblia diz que a sensualidade é condenada. A sensualidade não é uma característica do reino, é uma característica do inferno. Você não é uma vitrine. Você pode se vestir bem, você pode se cuidar, você pode ter uma saúde boa, você pode se preocupar com o seu corpo, ser saudável, mas cuidado com a motivação pela qual você faz isso. Amém? Porque Deus, Ele realmente conhece o nosso coração. A cultura do império precisa ser arrancada da nossa vida para que Deus venha cumprir todas as promessas. Eu aprendi algo: para que o reino de Deus venha, nós precisamos destruir o império que está dentro de nós. Porque é fato, as pessoas saem do império, mas o império não sai de dentro delas. Isso acontece não só aqui, mas em muitos lugares. Muitas pessoas estão vivendo uma vida que elas não estão parando para pensar nisso. A conversão, queridos, ela tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. Eu vou repetir para você. A conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. Você tem buscado se santificar? Você tem buscado ser santo, separado para Deus, separado do pecado? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus se manifestar na sua vida? Quer as promessas se cumprindo? Quer milagres? Seja santo. Não negocie a sua santidade por nada. Você vai ser um doido nesse mundo caído. Você vai ser um careta, você vai ser um radical. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Decida ser separado para Deus, ser o sal da terra, o povo que faz a diferença. A Bíblia diz que a sombra dos apóstolos curavam. Se você for santo, Satanás sapateia, mas não toca em você, e a tua sombra ainda cura uma multidão. Aleluia. Quem pode dizer eu recebo? Aleluia. Você precisa, e eu também, deixar Deus lapidar a sua vida e o seu caráter. Porque dentro do reino de Deus não cabem pequenos impérios. Amém? Eu quero dar um exemplo na Bíblia de um homem que demorou muitos anos para viver, para conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Esse homem foi Jacó. Só depois de 20 anos, repita comigo, 20 anos. 20 anos no deserto de Padã Arã, que Jacó atingiu essas condições, quando ele restaurou os seus relacionamentos, redimiu a sua identidade. Nós precisamos aprender com os erros dos outros, para que a gente não repita os mesmos erros, amém?
Às vezes a gente é crente, está na igreja há 20 anos sentado no banco e nunca chega a nossa vez. Deus abençoa o fulano, o vizinho, o ciclano, mas não abençoa a gente. Nós precisamos aprender com os erros dos outros para que a gente não perca mais tempo. Para que a gente possa viver tudo que Deus tem para nós. Não fique rodando em círculos, sem sair do mesmo lugar. Deixa logo Deus lapidar teu coração. Deixa Deus arrancar os pequenos impérios que habitam dentro de você. Deixa Deus arrancar o mundo que ainda está impregnado na sua vida. A pastora falou aqui sobre televisão. Amados, eu vou te falar, eu não consigo nem assistir televisão mais. Nem noticiário. Porque você começa a assistir, você é minado, ministrado por trevas, por catástrofes, problemas. Em vez de você interceder e orar, você se desconecta com o céu, se conecta com a terra. Se conecta com o pecado, com esse mundo de guerras. Ah, mas eu não quero ficar um alienado. Tudo bem, se informe, mas cuidado, porque eu vou te dar um exemplo. Crente que vem para o culto, no dia de semana, reunião de oração, e deixa em casa a novela das 8 gravando, é algo inadmissível para mim. Ah, mas não tenho nem mais como gravar, não tem videocassete. Pô, mas aí que você fica mais tranquilo, porque você sabe que no YouTube vai ter o episódio te esperando, para você assistir quando chegar em casa. Crente que chega em casa e para assistir sua novelinha, meu Deus do céu, que valores você tem? Eu preciso te confrontar com relação a isso, porque eu vejo muitos crentes que perdem tempo sendo ministrados pelas coisas do mundo, por aquilo que a televisão passa, que não te acrescenta em nada, pelo contrário, só estabelece o império dentro de você e te faz acreditar que o errado é certo e que o certo é errado. E daqui a pouco você está tomando a forma desse sistema e está começando a achar que a Bíblia ficou velha, ultrapassada e que ela não se encaixa nos tempos de hoje. E que ser crente é algo muito radical. Eu não preciso ser tão crente assim. Não é assim que o diabo começa a trabalhar? É desse jeito. Aleluia. Nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso caráter, restaurando os nossos relacionamentos, redimindo a nossa identidade. E redimir quer dizer resgatar, readquirir, libertar do cativeiro. Esse processo de limpeza, onde Deus começa a nos tirar dos cativeiros, restaurar a nossa identidade. Esse processo vai até os porões da nossa alma e elimina a vergonha de todas as impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Nós temos um canal com Deus e muitas vezes esse canal está bloqueado. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Ah, amados, nós precisamos querer deixar Deus tratar conosco, porque Deus não vai invadir o nosso coração. Ele só entra se Ele é convidado. Minha mãe, baby do Brasil, ela fala algo muito interessante. Ela diz: o Espírito Santo, Ele é chiquérrimo. Ele é um gentleman. Ele só entra onde Ele é convidado. Se você abrir a porta do seu coração e falar: entre, sente comigo, me ensine, me adestre, me cura, me liberta, aí Ele faz. Mas se você fecha a porta do seu coração e fala: eu não quero ser liberto, eu não quero ouvir isso, eu não quero essa palavra, eu vou embora, certamente Deus não vai fazer nada, porque Deus não te invade. Amém? Permita com que Deus faça essa obra na sua vida. É como se você deixasse uma procuração para que o Espírito Santo venha tratar com o seu coração. Porque existem pessoas que chegam na igreja e falam: não, eu me permito, eu quero ser liberta. Na verdade eu sou livre. Eu já sou crente há 20 anos. Eu já sou crente há tantos anos. Eu estou sempre em todos os cultos. Cuidado, porque o conceito de liberdade que o mundo determina é deturpado. A liberdade do mundo é enganosa. Ser livre, queridos, não é você fazer tudo o que você quer. Pelo contrário, ser livre é você conseguir dizer não para tudo aquilo que te faz mal, e sim para a vontade de Deus. Essa é a genuína, a real liberdade, amém? Ser livre é algo muito mais profundo. Salmos 119, 45 diz assim: e andarei em liberdade, pois eu busco os teus preceitos. Salmos 119, 45, e andarei em liberdade, pois eu busco os teus preceitos. Essa é a genuína liberdade, é você conseguir dizer não para tudo que te faz mal, e sim para a vontade de Deus. Ser livre não é você fazer tudo o que você quer, dizer sim é mole. Tocar o telefone numa sexta-feira, um sábado à noite, com um amigo, uma amiga te chamando para beber ou para ir para balada. Dizer sim é fácil, dizer não é que é para guerreiro. Dizer não é que é para quem ama Jesus, para quem é corajoso, para quem decidiu ser santo. É para quem é casca grossa. Como diz a minha mãe, não vai ter bunda mole no céu, só casca grossa. Diga: eu sou casca grossa no céu, amém?
Ser livre é você escolher por livre e espontânea vontade só o que te faz bem. Eu te pergunto nesta manhã, você é livre? Será que você é genuinamente livre? Pare para pensar nos pequenos pecados, os costumeiros, aqueles que você até hoje não quis deixar Deus tratar. Aqueles que você não examinou o seu coração e não considera pecado. Aqueles que você para e pensa, não, mas isso é muito pouco, todo mundo faz. O que te aprisiona? Será que é a tua língua que te faz refém do pecado? Será que é a fofoca, a maledicência, o palavrão, a mentira, a internet, a pornografia, a sonegação de impostos? Amados, nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos parar para analisar as pequenas e as grandes coisas, porque isso bloqueia o fluir do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes nós não somos livres para escolher dizer não para aquilo que nos faz mal. Muitas vezes nós temos o hábito comum de confundir prazer com felicidade. Diga assim junto comigo, nem tudo que me dá prazer me faz bem. Sabia disso? Não confunda prazer com felicidade, porque nem tudo que te dá prazer te faz bem. Nem tudo que te dá uma sensação maravilhosa é de Deus. Amém? Vou dar um exemplo prático que é um problema grave do crente. Quem aqui gosta de comer, assim como eu? Por favor, levante sua mão. Deixa só eu ficar com a mão pra você. Quem gosta de comer? Quem não gosta de comer, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Comida é bom, não é? Comer é pecado? Não. Agora, comer além da necessidade é pecado? É, glutonaria, gula, né? Todos nós gostamos de comer. Mas cuidado, porque nem tudo que te dá prazer te faz bem. Muitas vezes comemos além do que nós precisamos. Tipo assim, crente tem uma fama. Crente não bebe, mas come. Quando você vai contratar um buffet para um casamento, né? Quem casou aqui sabe disso, né? Ah, é para crente? É. Não vai ter bebida, mas o buffet custa o dobro. Não é assim? Porque come 5 pratos. Eu me lembro na época que eu comia pizza, porque há 3 anos eu não como mais pizza. Eu e o Brinco fizemos uma reeducação alimentar, que nós mudamos radicalmente o nosso estilo de vida, de comer, por um grande propósito, um propósito de longevidade, amém? Eu quero viver muitos anos para cumprir o propósito de Deus. E eu aprendi algo que em breve a gente vai ministrar aqui. Nós precisamos ser sarados no corpo e na alma. Mês que vem a gente está lançando esse livro. E vai ser algo que vai transformar muitas vidas. Porque a comida não pode ser o nosso Deus. Amém? E muitas vezes o crente acaba o culto. Eu vou dizer de mim. Antes de acabar o culto, eu já estava pensando na comida que eu ia comer. Eu vou te dizer, às vezes eu estava numa cidade, a gente prega toda semana em um estado diferente, às vezes num país. E quando estava no meio da palavra, eu já estava fazendo pesquisa de restaurante. Sério? Pensando, o que eu vou comer? Eu estou aqui em Curitiba, deve ter um restaurante maravilhoso de massa, deve ter um japonês, eu vou me enfiar o pé na jaca naquele rodízio de japa, deve ter sei lá o quê. Eu estava pensando na comida antes de acabar o culto, a comida era um Deus para mim. Meu Deus, açúcar para mim era vida, e na verdade é morte. Eu precisei ser muito liberta nessa área, foi a área que eu mais fui liberta. Foi a comida. O açúcar, a dependência emocional que eu projetava na comida. Por que eu quero que você pare e pense? Porque às vezes que acaba o culto, vamos para um rodízio de pizza. Chega lá, em vez de comer 4 pedaços, que já é coisa pra caramba, o crente come 25 pedaços. Por quê? Porque eu estou pagando. Ah, não, já que eu estou pagando, vou comer até morrer, até explodir, né? Assim, fazer justo ao pagamento, já que eu estou gastando dinheiro. Cuidado, porque tem coisas que são feitas para dar um prazer no paladar, mas quando elas caem no estômago, muitas vezes você vai dormir conversando com um diário intenso com a comida. A noite e a madrugada inteira, e você se arrepende amargamente, né? Por que eu fui comer 20 pedaços de pizza? Eu podia ter comido 3, por que eu não consigo me controlar? Amados, assim é o pecado. Essa é uma tremenda de uma analogia que a gente precisa observar. O pecado nos dá prazer. Ele é bom, ele não é ruim não. O pecado ele não vem numa bandeja de fezes cheirando mal, com uma aparência horrível. O pecado ele vem numa bandeja bonita, cheirosa, com cheiro de perfume francês, com cara de Angelina Jolie, Brad Pitt. Ele vem muito bem aparentado. Só que na hora ele parece muito bom, porém ao seu fim nos traz morte. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, há um caminho que parece direito, parece bom para o homem, mas o seu fim são caminhos de morte.
E muitas pessoas não param para pensar que nem tudo que nos dá prazer nos faz bem. Nós precisamos querer ser livres do pecado, livres das nossas vontades carnais, livres para deixar Deus tratar justamente com as pequenas coisas que são aquelas que a gente não quer enxergar e que elas têm sido uma pedra de tropeço para que a gente venha viver tudo que Deus tem para nós. Quantos aqui querem uma grande mudança na tua história? Quantos querem que 2019 seja o melhor ano da sua vida até então? Deus tem isso para a sua vida. Isso não é jargão. Deus tem o melhor para você, é promessa. E Deus tem compromisso com a sua promessa, mas Ele vai cumprir a promessa com quem tem compromisso com Ele. Eu quero te dizer algo. Se você quer uma grande mudança na sua vida, o primeiro passo para que você venha viver a sua mudança é você sair da negação. Você tem que parar de dizer, não, eu não tenho esse problema. Você tem que admitir, essa é a minha guerra. Admita o seu problema. Se for preciso, procure ajuda. Eu ainda te digo mais, nem se for preciso, procure de qualquer maneira ajuda. Peça socorro. Caminhe debaixo de orientação, de conselho dos seus líderes, porque entenda, quem anda sozinho pode até ir mais rápido, porém não vai mais longe. Confesse o seu pecado, peça ajuda. Pare de ficar negando, não, eu não tenho essa guerra, eu não tenho esse problema. E procure o seu pastor, fala, pastor, minha guerra é essa. Eu tenho muita dificuldade nessa guerra. Pare de se preocupar com a sua reputação, pelo amor de Deus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Existem pessoas que estão mais preocupadas com a sua reputação do que com a sua salvação. Meus pastores me conhecem mais do que eu me conheço. Quando eu ligo para minha apóstola para me aconselhar ou para confessar um pecado, eu começo pelo pior. Eu não tenho máscaras, porque eu sei que Deus me vê em todo o tempo. Eu posso até me esconder dos meus líderes, do meu marido ou daqueles que estão à minha volta, mas eu não me escondo de Deus. Então eu fiz uma escolha, eu preciso ser tratada, eu preciso ser curada, eu quero conquistar as promessas de Deus. Então eu tenho que praticar a palavra. E a Bíblia diz para que eu seja liberto e curado dos meus pecados, daquilo que tem sido uma guerra na minha vida. Existe um princípio, eu preciso confessar, colocar na luz. Quando você coloca o seu pecado na luz, isso se chama discipulado. Tratamento. É como um quarto escuro fechado, que está cheio de bicho, teia de aranha, mofo. Aí quando você acende a luz daquele quarto escuro, fechado, cheio de bicho, os bichos que estão ali, eles correm, porque eles não podem ficar onde tem luz. Quando você confessa o seu pecado, você denuncia o seu pecado, os demônios correm, eles perdem poder, eles perdem força, e você se torna livre, liberto de tudo que te aprisionava. Quem pode dizer eu recebo? Diga, eu quero ser mais liberto. Autorize a Deus mudar o seu querer. Se você pode, assim como eu, levante suas mãos e diga, Senhor, me dá nojo pelo pecado, me dá prazer pela Tua presença. Amém? Quando nós permitimos esse processo, Deus entra lá nos porões da nossa alma e elimina a vergonha das impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Surge então a capacidade divina de nós termos conhecimento da palavra da verdade, que é expressa através de um estilo de vida que manifesta a glória de Deus. Frutos dignos de arrependimento. Quando eu venço o pecado, eu me torno autoridade sobre ele. Eu posso ser ferramenta para que outras pessoas também sejam libertas. Isso é fantástico. Quando nós rompemos os limites da nossa alma, o Espírito de Deus prevalece sobre as nossas trevas. Aquilo que era uma guerra para você não se torna mais uma guerra. Amados, eu vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa que eu amava ouvir música secular, e eu não ouço mais há mais de 10 anos. Há uns 15 anos eu não sei o que é isso. E eu sou cantora, sou compositora, sou produtora musical. Meu CD foi produzido por mim, pelo Brinco. Eu tenho uma faculdade musical dentro de casa, pai e mãe sendo ícones na história da música. Aprendi muito sobre música. Para que eu pudesse renunciar à música do mundo, foi uma guerra muito grande. Mas eu entendi, amados, que Deus habita somente em meio aos louvores. Deus não habita na música do mundo. A música do mundo não tem a presença de Deus. A Bíblia diz, aquele que não é de Deus, esse tal não é dele. Se eu estou ouvindo uma música que tem a presença que não é de Deus, para que serve aquela música? Só para ministrar demônios na minha vida. E eu quero ser ministrada pela presença e pela glória de Deus. Eu quero receber do céu cura e libertação. Paulo e Silas adorando naquela prisão, quando começaram a adorar, as correntes foram quebradas. O louvor liberta e a música do mundo aprisiona. Eu estou te dizendo isso porque se Deus fez essa obra na minha vida, se Deus me libertou daquilo que para mim não era simplesmente algo que eu gostava, era algo que fazia parte da minha cultura familiar.
Era muito difícil para mim, que era uma cantora que fui inserida num contexto musical. Desde pequena eu cresci nos palcos de Rock in Rio, gravando nas televisões com meu pai e minha mãe, pequenininha, eles já estavam no Chacrinha, eu estava ali. Não sei se é da sua época. Depois no Faustão, depois nos Trapalhões, depois na Xuxa, depois na Hebe. Cresci a vida inteira ouvindo coisas do mundo. Amados, muitas vezes a gente acha, não, eu não vou conseguir renunciar a isso, porque isso está enraizado no meu caráter. Deus, Ele pode desconstruir tudo aquilo, todo o sofisma, toda a raiz das trevas que foi colocada e impregnada em nós. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Não tem esse papo de que eu não consigo, porque eu aprendi isso desde pequeno. Eu fiz muitos anos de terapia, e uma terapeuta maravilhosa que me acompanhou, ela disse, Nana, não existe eu não consigo, existe eu não quero. Se você decidir, Deus, pode fazer a obra, eu te autorizo. Vira em mim a chave que não foi virada. A Bíblia diz que o querer e o efetuar pertencem a Deus. É só você assinar uma procuração espiritual. Se você tem entendimento de que aquilo te afasta de Deus, que aquilo não te acrescenta em nada e não te edifica, por que isso está na sua vida? Se não edifica, destrói. Amém? A cultura do império das trevas precisa sair de dentro de nós. Se nós nos submetermos à vontade de Deus por completo. Entenda, uma semeadura radical gera uma colheita radical. Quando nós nos permitimos esse processo de Deus limpar a nossa vida nas pequenas e nas grandes coisas, onde nós fomos reprovados por Deus, passamos então a sermos aprovados. Entenda, só um curado pode curar. Só um liberto pode libertar. E nós precisamos deixar Deus entrar nos porões mesmo da nossa alma. Naquele quartinho escuro, naquela sujeira que está debaixo do tapete, você tem que deixar Deus limpar, remover a sujeira. Entenda, amados, nem eu nem você conseguimos morar onde tem sujeira. Quantos aqui conseguiriam mudar para uma casa, morar num local sujo que nunca foi feita uma faxina? Ninguém, né? Quando Deus te entregar a sua casa própria, vai recebendo aí, de 5 quartos, 5 suítes, ninguém vai receber, só eu? Pelo amor de Deus, toma posse aí. Quando Deus te entregar a chave da sua casa, ali com os carros na garagem, quarto de visita, quarto para a família, quarto para a filharada toda, cada um tem seu quarto. E aí você vai naquele dia, que é o dia que você vai ver a casa pela primeira vez. A casa estava fechada um tempão, porque ela estava te esperando, amém? E aí quando você entra na casa, você fala, meu Deus, a primeira coisa que eu vou fazer antes de colocar todos os meus móveis é uma boa de uma faxina. Depois que você faz a faxina, você unge a casa toda, né? Mas pense comigo, se eu e você não conseguimos morar numa casa suja, eu te pergunto, por que o Espírito Santo tem que morar? O Espírito Santo não mora em casa suja. Ele não mora onde tem sujeira. E nós precisamos deixar Ele limpar a sujeira da nossa casa. Diga, eu sou casa. Diga, eu sou habitação. Eu sou morada. Eu sou a presença de Deus aqui na terra. A arca de Deus, a arca da aliança. Nós andamos e a presença de Deus vai conosco. Você é a morada, a casa de Deus. Aonde você estiver tem que ter vida. Não pode ter sujeira. Deixa Deus limpar a sujeira hoje que está no seu coração. A sujeira que está na sua casa. Porque de fato, Ele tem o melhor para as nossas vidas. E se a gente não está vivendo o melhor, é porque a gente é que está retendo alguma coisa. É porque a gente que está deixando de cumprir princípios. É a gente que está paralisando a nossa vida. Às vezes culpamos o diabo, mas o diabo não tem nada a ver com as nossas escolhas. Nós somos o resultado da nossa própria semeadura. Não podemos culpar a Deus pelo resultado que estamos tendo. Deus nos deu o livre-arbítrio, a escolha de decidir por Ele. E nessa manhã, eu quero te convidar a você olhar para dentro de si, a você examinar o seu coração, a você parar para pensar o que eu tenho feito. Ah, pastora, mas eu tenho me convertido diariamente, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho me santificado. Amém. A Bíblia diz, aquele que é santo se santifique ainda mais. Não está bom ainda não, é mais, até Jesus voltar. Persevere mais. Hebreus 10:36 diz, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Persevere. Sabe aquele desenho Procurando Nemo? Continue a nadar. Continue, não pare.
Avance, não olhe para trás, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Já tem ouvido a palavra, Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pratique a palavra. É guerra, é guerra. É você viver num mundo de Matrix. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Amém? Diga, eu sou um cidadão do céu. Aleluia! Nós sabemos que a nossa vida é do Senhor. E para que a gente viva no centro da vontade de Deus, muitas coisas nós vamos ter que renunciar. Jesus falou, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem está nesse mundo e odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12:25. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo nem o que há nesse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é o sistema que a gente vive. O que é o seu tudo? Quem é o seu Deus? Será que Deus se assenta no trono do seu coração? Será que Deus ele tem se agradado das suas atitudes? Será que você tem sido um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus? Essa é uma manhã de conserto, amém? Uma manhã de arrependimento. Eu estava lendo aqui sobre arrepender e crer, orar em todo tempo em espírito. Isso faz parte da nossa vida cristã. O caráter de um cristão é o caráter de uma mulher que sempre faz o caminho de volta. Ainda que você tenha caído, você não vive no pecado. O pecado é um acidente na sua vida. Você não vive na prática. Se você caiu, se levanta e continue. Avance. Se arrependa. O arrependimento é o passaporte para você voltar para casa. É a chave de casa de volta. É quando seu pai fala, toma, agora eu te dou a chave de novo. E arrependimento, queridos, não é quando você chora. Você pode até chorar, mas arrependimento é quando você muda. Quando a gente muda, nós temos frutos dignos de arrependimento. E aí sim, as janelas do céu se abrem e Deus derrama aquilo que nós necessitamos, o sobrenatural. Quantos querem viver isso? Fique de pé, por favor. Nós vamos orar. É tempo de nós nos convertermos. Saia